Eu agradeço muito a oportunidade dos irmãos, pela confiança, né, de estarmos aqui nesta noite juntos, para estarmos refletindo sobre o texto, sobre a palavra do Senhor Jesus. Na oportunidade, quero agradecer meu pastor Edmar Justo, minha pastora Lídia, que tem me abençoado nesse ministério, né? Tem confiado em estarmos aqui. E eu fico muito feliz, assim, de ver o cuidado de Deus, porque hoje realmente é um milagre eu estar aqui falando com os irmãos. Eu vou falar um pouquinho da palavra e depois eu vou entrar num breve testemunho do que aconteceu comigo no domingo passado. Eu gostaria de refletir com os irmãos lá no texto de Marcos, lá no capítulo 4, início no verso 35 até o verso 39. Quando eu voltava da viagem, Deus falou muito ao meu coração com essa passagem. E eu fiquei lembrando e pensando em tudo aquilo que o Senhor tem falado e tem ministrado ao meu coração. E a palavra do Senhor fala para nós assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Louvado seja Deus por essa palavra. Quando o irmão cantou o primeiro hino, eu falei, antes de iniciar, eu falei com Jesus assim: Jesus, realmente é essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, que eu preciso ministrar ali, naquele momento aos meus irmãos. Então, aquilo foi uma confirmação, irmão, por esse louvor que o Senhor cantou e nos abençoou no início da nossa oração aqui. E observando o capítulo de Marcos, nós podemos ver que a vida, ela não é indolor para nós. Nós não passamos ileso, livre de situações difíceis, de problemas, porque muitas das vezes as tempestades que vêm sobre nós, elas são inevitáveis e por vezes elas são imprevisíveis. Elas nos pegam de surpresa. Antigamente, eu falo assim que antes de ministrar a palavra, eu pensava na passagem bíblica e tentava trazer ela para a minha vida e eu não conseguia. Mas hoje parece que cada detalhe, cada pedacinho, o Espírito Santo consegue falar comigo numa profundidade que eu fico pensando, por vezes eu fico assim, parada para poder entender, porque por vezes a gente está enfrentando problemas, a gente vê que esses discípulos ali naquele momento, eles estavam sim enfrentando o problema, um grande temporal, um vento muito forte, as ondas, né, estavam por cima do barco, e aqui, ali no Mar da Galileia, nós vemos que no lugar em que se passava essa passagem, é um mar que ele é um lago de água. Só que acontece? Ele é encurralado por montanhas e vários ventos que vêm ali do Monte Hermon. Então, quando a gente vê a geografia dessa parte, a gente pode observar que os ventos, eles rodopiavam ali. E aí, quando fala para nós assim, ó, levantou-se um grande temporal de vento, às vezes a gente pensa que é um vento muito fraco que vem ali, e eles estavam com medo absurdo e que eles nem precisavam ficar com esse medo. Mas os ventos, eles eram muito fortes. E por vezes a gente também pensa, na nossa vida, eu não vou conseguir chegar ali onde Jesus falou que eu chegaria. É como o irmão falou. Às vezes eu penso no milagre e eu fico rindo daquilo que Jesus falou comigo. E eu penso, não, eu não consigo chegar ali. Eu não vou conseguir chegar nesse lugar que Jesus falou, dessa promessa que Jesus falou para mim. Então, irmão, essa introdução que o Senhor deu, ela casa com a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque nós vemos que em dias tribulosos, os ventos, eles ficam fortes, as tempestades, elas chegam e colocam a nossa vida em risco. Porque nós somos tripulantes de um barco.
Nós fomos convidados por Jesus a estar ali com ele. E o fato é, quando vai bem, que o sol está alto, o dia está claro, as nuvens estão azuis, o céu está maravilhoso, às vezes nós deixamos de lado a palavra, os compromissos, aquilo que o Senhor tem nos entregado, para poder desfrutar de algo que não nos pertence mais. Porque quando somos chamados, quando somos escolhidos a estar ali no centro da vontade do Senhor, nós devemos entender que o fato acontece, mas que nós somos navegantes e tripulantes desse barco. Porém, nós temos aquele que é dono, aquele que é todo-poderoso, aquele que nos chamou, aquele que é o perito, aquele que conhece as águas, que sabe o momento da tempestade, que ele tem toda a habilidade para nos direcionar, nos tirar daquele momento da tempestade. E nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor. E por vezes eu vejo assim também que o medo, ele bate a nossa porta. A esperança, ela vai embora. Tem situações que nós pensamos é irreversível. Eu não consigo, ela não tem mais jeito. Para o médico, para a medicina, como a irmã colocou, eu já estaria ali prestes a morrer. E eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, ou eu não vou conseguir dessa forma. Mas nós nos esquecemos que quando nós somos chamados, nós servimos a um Deus que tudo pode. Anamai sou que levai. Xeramana sou que levar namai. Ei, devai namai sou. Oh, aleluias. Poderoso é o nosso Deus. É aquele que nos chama, nos escolhe. Mas também é aquele que sabe da nossa limitação, mas que não nos conhece. E é aquele que nos ensina a passar pelas águas do tumulto, pelo vento forte, pelo temporal, pelas adversidades. Quando nós não temos mais saída, nós não temos mais o controle da situação, é nesse momento que nós temos que entender e saber que nada acontece na nossa vida ou situação alguma que não esteja no controle de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, irmão, por isso. Porque eu não sei o que eu vou passar, eu não entendo o que eu vou passar, eu não tenho dimensão do vento que vai vir, eu não entendo, eu não sei qual é a onda que vai entrar dentro do meu barco, se vai entrar muita água, ou se não vai, ou se eu vou conseguir tirar, ou se eu vou conseguir naufragar, ou que eu vou estar naufragando. Mas a única certeza que eu sei é que Jesus está no barco comigo. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que Deus ministrava ao meu coração é que as tempestades, por vezes nós pensamos que ela vem para nos matar, para nos deixar agoniados, ou porque nós pensamos que Deus está contrariado conosco. Mas não, meu irmão. A tempestade, ela é um ensinamento. Ela vem para nos ensinar e para nos capacitar para algo bem maior do que nós sonhamos ou imaginamos que Jesus tem para nós. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Oh, Deus de poder. Santo, santo é o Senhor, Jesus. A tua benignidade é maior do que tudo neste mundo. E aí, lá no início, ele fala para nós assim, no verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Irmão, como que nós vamos passar para outra margem? Se nós temos medo e nós pensamos que Jesus, quando os discípulos perguntam, mestre, não te importa que pereçamos? Por vezes nós pensamos assim, Jesus esqueceu de mim, Jesus não me ouve mais. Nós pensamos que nosso barco vai naufragar, que nós não conseguiremos atravessar para outra margem, que Deus não está olhando, que Deus não está nos ouvindo, que Deus está dormindo. Oh, Jesus, o que o Senhor está fazendo? Que o Senhor não me ouve, que o Senhor não me ajuda, que o Senhor não me dá uma direção. Não havia evidência na noite anterior de que haveria uma tempestade. Estavam todos tranquilos. Mas as circunstâncias mudaram. E a nossa vida também é assim, as circunstâncias mudam. O que Deus vai fazer
O que nós vamos passar, eu ouvia muito meu pai dizer isso, que o que eu e você temos que passar, ninguém passa por nós. Somos nós mesmos que vamos passar, porque Deus nos conhece, Deus sabe aonde que Ele tem que mexer conosco, para que nós possamos virar a chave e caminhar com Ele. Porque às vezes nós deixamos Ele de lado, nós esquecemos, nós somos falhos. As circunstâncias, elas mudam, mas o nosso Deus, Ele é imutável. As coisas podem ser imprevisíveis, mas o nosso Deus, Ele é previsível. Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda, Ele conhece o nosso desejo, Ele também conhece a nossa falha. E Ele nos ensina, Ele nos direciona, Ele nos capacita. Diante de toda a tribulação que nós pensamos, eu não consigo, eu não posso. Como o irmão falou, que às vezes a gente fica sorrindo e pensa, não, isso não vai concretizar na minha vida, eu não dou conta disso. Mas Jesus, ele nos capacita para tal coisa que ele tem para cada um de nós. Eu creio nessa palavra. Tome posse do seu milagre nessa noite, porque eu creio que Jesus está fazendo milagre nessa noite. E Jesus, nessa noite, ele fala para nós quantas vezes nós estamos em pânico, que nós pensamos, eu vou pular do barco, eu vou desistir, eu vou vender o barco, eu vou dar o barco para o outro, eu vou passar para frente, eu vou pedir o pastor Glauber para orar para mim, eu não dou conta de orar. Eu estou passando o meu barco para o outro, eu estou deixando meu fardo ali. E Jesus fala para nós, não, meu negócio é com você. Meu negócio é eu e você, irmão. Meu negócio não é eu, você e o Glauber, eu e você e a missionária Rosilene. Meu negócio é eu e você. Louvado seja Deus. Nós precisamos entender a dimensão dessa palavra na nossa vida. E o convite para nós nesta noite é dizer, nós vamos para a outra margem? Ou nós vamos ficar parado? Nós vamos vender o nosso barco? Nós vamos passar o nosso barco para alguém? Nós vamos pensar que nós não conseguimos? Ou que realmente Jesus não tem aquilo para mim? Ou que eu não dou conta? O que eu e você vamos fazer nessa noite? Nós vamos esperar anos, nós vamos esperar meses, nós queremos uma solução rápida diante dos nossos problemas, nós queremos que a nossa crise acabe, nós achamos que Deus está demorando, mas será que nós estamos no centro da vontade, da obediência que Deus tem requerido de mim e de você, irmão? Será que nós estamos ali na obediência que Cristo quer de nós? Será que nós estamos fazendo a nossa parte enquanto, igual aqueles discípulos, estavam ali em pânico? Ou será que nós vamos estar como eles, em pânico, sem confiar na promessa que Deus fez para mim e para você nessa noite? No milagre que Deus tem na minha casa e na sua casa? Será que a angústia é maior do que a promessa que Jesus nos entregou? Eu vejo ali naquela passagem de Marta e Maria, quando elas mandam um recado para Jesus e diz para ele, perece aquele que você ama. E Jesus não chegava. Elas já imaginavam, não vai resolver mais. Nós estamos esperando, Jesus está demorando. Nós pensamos, agora é tarde, não dá mais tempo. Mas, irmãos, entenda, o silêncio, às vezes, ele grita ao nosso ouvido. Mais do que o barulho da tempestade que nós estamos enfrentando. E quando Jesus está em silêncio, nós temos que aprender a ter o discernimento do que Jesus quer falar para nós. Irmãos, isso é muito sério. O silêncio de Deus, ele grita muito mais alto do que a tempestade. Oh, aleluia! Namai sou que levai. Ei, xeramai, na sou. O nosso milagre, ele vem através da nossa obediência, da nossa fé, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós agimos. Nós precisamos colocar o pé sem ver o chão. Nós precisamos entender a dimensão em que Deus quer nos levar. Não é retrair e dizer, nossa, a tribulação está muito grande, eu vou chorar para minha irmã ali, porque ela vai orar por mim e vai resolver. Não, irmão, é você que vai orar por você mesmo. É você que vai entrar para o seu quarto, vai fechar a porta e vai reclamar, e vai falar, e vai chorar, e vai dizer para Jesus, Jesus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Jesus, eu não posso, mas o Senhor pode. Lá no verso 39, ele diz, acalma-te, cala-te, aquieta-te. Irmãos, nós chegamos no nosso limite. Nós estamos no nosso limite. Mas os limites de Jesus não existem. Ele é ilimitado. Louvado seja Deus por isso. Nós somos limitados, limitadíssimos.
Eu ouso dizer. Mas Jesus, ele é ilimitado. E ele tem porção para mim e para você nessa noite. Eu creio quando o irmão diz que nós receberemos milagre. Irmãos, o que eu tenho vivido, o que eu vivi com a minha família, esse final de semana, é algo sobrenatural. Ele pode nos dar a vitória. Nós conseguimos atravessar a tempestade, chegar na outra margem, através de Jesus. Porque nós sabemos que nós precisamos ter fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. A nossa fé, ela vem daquilo que nós não vemos, mas aquilo que nós cremos. Jesus, ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe que quando o problema é maior, que está do lado de fora, mas ele sabe também que o problema é ainda maior que está dentro do nosso coração. Ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa aflição, ele sabe das circunstâncias, ele sabe aquilo que nós não conseguimos. Ele conhece a nossa insônia, ele conhece nossos problemas no nosso casamento, ele conhece a situação da nossa casa com os nossos filhos, ele conhece a nossa situação financeira, ele conhece as nossas doenças, ele conhece aquilo que é limitado para o homem, para a medicina, mas para ele é ilimitado. Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que tem para nos dar, nos ofertar. Precisamos apenas acreditar. Precisamos apenas ter a fé. Irmãos, nesse final de semana, quando eu recebi o convite da vigília, eu fiquei assim, muito preocupada, porque eu conheço poucos que estão aqui, conheço muito poucos, né? De ouvir falar, eu conheço vocês. Então eu pensei, Jesus, o que o Senhor quer que eu fale para aquele povo? O que eu vou dizer? E eu não tinha nada na minha mente. Ainda, o Senhor não tinha ministrado nada ao meu coração. E como eu comentei com o irmão, eu ia seguir viagem e eu voltaria de viagem na segunda-feira. E ali a gente saiu, né, sem dia previsto para estar nos lugares. A gente não alugou as coisas antes e botamos as malas no carro e saímos com o nosso pastor, a nossa pastora, e mais 4 pastores aí no comboio, e fomos viajar, descansar, refrescar nossa cabeça. Vimos aí de um ano cansativo, cheio, e aquilo, estávamos alegres e felizes. A minha filha falava assim, mãe, eu não quero ir para a praia esse ano, eu quero conhecer um lugar que esteja mais frio. O sonho da minha filha era conhecer Gramado. Todo ano a gente vai para a Bahia, vai para o Nordeste, a gente quer algo assim de praia mesmo, né? Eu vi os irmãos falando aí dos lugares, eu fico só pensando aqui, o quanto é bom a gente viajar. E o Senhor ouviu o coração dela. Nós marcamos a viagem, nós íamos levar ela numa cidade litorânea que tinha praia. Fomos também no Beto Carreira ali, levamos ela num parque de diversões. E depois iríamos descer numa viagem ali um pouco para um lugar mais frio, que era o lugar que ela queria conhecer, que era Gramado. E naquela circunstância ali, fizemos o passeio quase todo, tudo numa bênção, uma comunhão com os irmãos ali, todos juntos e abençoados, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não tivemos, assim, nenhuma intercorrência. E quando a gente saiu ali de Gramado, no domingo de manhã, os filhos do meu pastor, eles pegaram um avião e retornaram para a nossa cidade, porque na segunda-feira eles trabalhariam. E nós seguimos viagem ali por Foz do Iguaçu, passamos ali por 6 estados, para que os irmãos entendam um pouco mais a dimensão do que nós andamos. E quando passamos ali, estávamos chegando ao nosso destino, 140 quilômetros dali. Nós paramos numa rotatória e íamos fazer o trevo da rotatória. E quando nós entramos na rotatória, eu estava digitando uma mensagem para minha mãe pelo WhatsApp. Meu esposo estava conduzindo o veículo. E eu tenho, assim, eu não sei se é uma qualidade ou é um defeito, de onde eu vou, eu dou direção para minha mãe. Eu falo, mãe, estamos em tal lugar, mando localização. Mãe, estamos em tal lugar. Eu perdi meu pai há 2 anos e meio. E meu pai, ele sempre me ligava. Ele perguntava onde você está. E eu tenho que lidar com isso, porque a minha mãe, ela não é de perguntar. Mas o meu pai me acostumou dessa forma, irmãos. Então aquilo mexe muito comigo quando eu saio de casa, porque eu lembro de cada ligação dele. Aquilo fala muito comigo, como eu devo ser. Se ela não tem esse pedido, essa vontade de pedir, eu tenho obrigação de falar. E eu, todo momento, eu pedia e eu mandava localização para ela de onde eu estava.
E naquele momento eu estava falando com ela. Quando eu olhei de lado, eu vi um ônibus vindo na nossa direção. Eu só gritei pro meu esposo, o ônibus. Ele colocou o pé no freio. Ainda assim, o ônibus bateu na gente. Irmãos, um ônibus no meu carro veio na minha direção. Eu vi o acidente todo, o nosso carro rodou. O policial falou que seria uns 20 metros. Hoje, no boletim de ocorrência que saiu, falou que nós rodamos por 70 metros. Nosso carro rodou com a gente lá dentro. Nosso carro pulou e caiu. Eu senti uma mão me segurando. Eu senti o impacto todinho no meu peito. Eu fui na frente e voltei. E eu estava com a perna na lateral do vidro do carro. Irmãos, o meu pé tem um arranhão. Tem alguns estilhacinhos pequenininhos de vidro que você tem que chegar muito próximo para ver. Mas Deus colocou a mão dentro daquele carro. Deus nos segurou. Eu falei para um casal de amigos nossos que não são crentes. Eu pude sentir uma mão me segurando. Porque a hora que o carro parou, eu senti que eu estava estourada por dentro. Eu olhava nas minhas mãos e eu não entendia que não tinha sangue. Porque eu senti algo me segurando. Eu estou toda machucada, toda roxa daqui para baixo. No lugar onde o cinto pegou. O meu esposo teve um cortadinho só no cotovelo. A minha filha, que estava no banco de trás, ela não teve nada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, quem vê o nosso carro pensa que ninguém sobreviveu. O policial, eu fui levada para o hospital, porque assim que eu consegui sair do carro, eu segurei minha filha, que estava correndo e gritando muito. E em seguida eu desmaiei, porque o policial disse que, a moça do hospital disse que eu entrei em choque pela gravidade do acidente. O pastor que vinha atrás da gente assistiu tudo, o carro rodando, assistiu todo o episódio. Ele saiu do carro e ele gritava, porque ele não via a gente de fora. Foi antes da gente sair. Ele fala que nós demoramos para sair do carro. Eu, na minha cabeça, eu não demorei nada, eu saí imediatamente do carro. Então, assim, quando eu voltei, que eu saí do hospital, que eu voltei ali naquele lugar, o policial falou para mim, moça, você teve uma nova chance de vida. Você pode comemorar 2 aniversários. Porque semana passada morreu uma enfermeira grávida que bateu numa moto aqui nesse mesmo lugar. E a semana retrasada morreu a sobrinha do prefeito nesse mesmo lugar. Então, toda semana tem um acidente aqui e não acontece de um sobreviver. Irmãos, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós 3 estamos bem, estamos em casa, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. E aí que eu te digo que essa palavra, ela falou tanto ao meu coração, tanto, porque muitas pessoas me ligaram e falaram, você vai voltar para casa? E eu disse, não, eu vou seguir a minha viagem. Porque não é a intercorrência do mundo, não é o que o homem tem colocado, não é a circunstância que vai me fazer parar. Eu não vou parar, eu não posso parar. Deus não me chamou para ficar parada. Eu estou aflita, eu estou ainda em choque com a situação, mas ao mesmo tempo eu estou glorificando e exaltando o nome do Senhor quando eu testemunho e sigo a minha vida. Quando eu testemunho e dou sequência na minha viagem, mesmo sem ter um carro, Deus já sabia. Os filhos dos meus pastores voltaram de ônibus, tinha 3 vagas dentro do carro do meu pastor. Olha o cuidado de Deus conosco. Nós continuamos a viagem, nós voltamos, chegamos no local que nós iríamos, ainda ficamos 2 dias por ali. As pessoas aqui na minha cidade ficaram. Minha mãe entrou em pânico, entrou em choque. Ela ligava, ela tinha que me ver para ela acreditar que eu estava viva. Ela não entendia, ninguém até hoje entende o que aconteceu. Então, assim, eu quero dizer para os irmãos que quando nós temos uma promessa, nós temos que confiar, nós precisamos ter fé que o que Jesus vai fazer através da nossa vida é muito grande, nós precisamos testemunhar do milagre de Jesus. Se Deus nos permitiu, nos deu essa chance de vivermos novamente, de estarmos aqui para estar falando com os irmãos, é porque Deus tem algo, irmãos. Nós precisamos crer no milagre.
Não havia evidência nenhuma, igual não havia evidência que na noite anterior haveria tempestade ali naquela passagem bíblica. Mas Jesus, ele apaziguou aquela tempestade. Irmãos, nós não tínhamos evidência nenhuma de nada que aconteceria em uma viagem de férias. Jamais nós pensaríamos, nós andávamos ali de 80 a 100, nós não estávamos além do limite de velocidade. Então, assim, tudo foi permissão do Senhor. E eu vou além. De manhã, quando eu acordei, nós levantamos, era 5 e pouco da manhã. Eu estava lendo um livro, ele chama Renovadas. Eu até comentei isso com a missionária Rosilene. Falei, missionária, eu estou lendo um livro que ele é excelente. Quando eu chegar, nós vamos comentar sobre esse livro. E eu terminei de ler ali 2, 3 páginas do livro e fui meditar naquilo que eu estava lendo. Porque o Senhor falava muito forte ao meu coração. E quando eu meditava naquilo, o Espírito Santo falou comigo: eu vou dar livramento de morte. Eu vou dar livramento de morte. E ali nós tivemos que parar, não tinha gasolina, nós paramos no posto, ficamos esperando, seguimos viagem, era 7 horas da manhã. Quando foi ali 9 e pouquinho, nós paramos para tomar café. Quando a gente saiu do posto de gasolina ali a pé, eu e a pastora de uma cidade vizinha da minha, os homens estavam sentados na carroceria da caminhoneta e a gente vinha passando para encontrar com eles. Entrou um carro voando dentro do posto e quase atropelou a pastora. Eu puxei ela pela camiseta e gritei o nome dela. E naquele momento nós nos abraçamos e choramos. Eu falei para ela, Jesus hoje me disse que daria livramento de morte. Eu imaginei, irmãos, que seria aquilo ali. Eu jamais imaginei que o negócio seria comigo. Eu imaginei que estaria no barco do meu vizinho, mas eu não imaginei que estaria dentro do meu barco. Mas nós convidamos Jesus para estar dentro do nosso barco quando nós fizemos a oração. Ali naquele lugar nós dissemos assim, Jesus, esteja conosco, dirija o nosso carro. Jesus é do Senhor, usa-nos como instrumento apenas para estarmos ali guiando, mas é o Senhor que vai nos dar a direção. Quando nós convidamos Jesus a estar ali dentro conosco, nós sabemos que é dele, é para ele, a honra é dele, a glória é dele, é para o nome dele ser glorificado e exaltado. E eu te convido nessa noite. Você vai ficar deste lado ou você vai vir para o lado de cá? Você vai aceitar a promessa que Jesus te deu? Ou você vai se esconder e vai pensar na água que está entrando dentro do seu barco? Ou no vento que está levando o seu barco? Ou no rasgado que tem, às vezes, no lugar que você deveria estar ali? Ou até naquela tábua que está funda, que o seu barco deve estar estragado, está velho. Ô, irmão, glória a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pelo fôlego de vida que Jesus te deu hoje, para estarmos aqui reunidos, falando da palavra dele, sendo exortados e sermos também glorificados através do nome do Senhor Jesus, através da nossa vida, através do nosso testemunho. Irmão, essa palavra falou tão forte ao meu coração, que ao final ele diz: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Irmãos, o que Deus tem para nós é isso. É cessar o vento, é cessar a tempestade. Basta que eu e você entremos dentro do propósito que Ele tem para cada um de nós. E entendemos que nós temos uma promessa, nós somos filho de um rei, somos filho do Pai, aquele todo-poderoso que tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Deus tem misericórdia de nós, pela nossa fraqueza. Irmãos, eu confesso que essa palavra falou tanto ao meu coração e eu precisava compartilhar ela. Porque às vezes nós somos tímidos para a fé. Às vezes nós somos tímidos para a fé. E nós precisamos ter essa paz de Jesus dentro de nós, dizer que estamos dormindo, estamos caminhando, estamos andando, estamos até caminhando sobre as águas. Isso depende tanto de nós, mas que a tempestade ela vem, mas que nós temos a certeza que Jesus é muito maior do que ela e que ele está dentro do nosso barco, que ele não vai naufragar, e que tudo que venha a acontecer está dentro do controle do nosso Deus. É a palavra que o meu coração assim ardeu para falar com os irmãos. Eu quero deixar
Lá em Mateus, também fala para nós uma passagem, lá no capítulo 8, lá no verso 23, ele fala para nós assim, ó, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se ele estiver no meu barco e no seu barco, nós vamos seguir, nós precisamos seguir. Nós não somos chamados, escolhidos para parar. Nós não estamos aqui para parar. Eu quero ministrar sobre a tua vida nesta noite. Você não foi chamado, você não foi escolhido para parar. Deus não te quer parado. Deus te levantou, Deus te chamou para que você siga, para que o seu testemunho sirva de exemplo para outros que estão passando a mesma coisa que você. E nós vamos encontrar em nossos caminhos ventos, tempestades, colisões, acidentes, incidentes, mas Jesus está conosco, irmãos. Ele está dentro do nosso barco. E ele te convida nesta noite. Vamos para o outro lado? E você, meu irmão, minha irmã, você vem para o outro lado com Jesus dentro do seu barco? Ou você vai desistir e vai esperar a água encher ele e o seu barco naufragar sem Jesus? É a reflexão que eu quero deixar para cada um de nós nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar falando aqui com os irmãos. Porque grandes são os milagres que Jesus tem para cada um de nós, irmãos. Nós jamais podemos pensar que esses ventos do Monte Hermon vêm para nos derrubar. Que essas ondas, elas entram em cima do nosso barco, para que o nosso barco afunde. Nós, por vezes, nós pensamos isso, que nós não vamos chegar, nós não vamos conseguir. Mas Jesus, ele nos convida todos os dias, nos dando fôlego de vida, renovando a nossa força, a nossa fé. E ele diz para nós, passemos para a outra margem. Louvado seja Deus por isso. Muito obrigada, irmãos, por deixar que eu compartilhe com cada um de vocês a minha experiência e a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja Deus por isso.